Deus abençoe. Vamos ler São Lucas 17:30. Vamos começar no versículo 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Vamos falar hoje sobre esse assunto, da data, né? Quando foi que começou essa manifestação do Filho do Homem, essa promessa para os últimos dias? Amém. Essa promessa já se cumpriu, da manifestação do Filho do Homem. Amém. Vamos ver agora quando foi, em que ano foi que começou essa manifestação do Filho do Homem. Irmão Leonildo, faz oração, por favor. Amém, Senhor. Pai Celestial, Deus bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que aqui temos chegado, Senhor, para mais esse culto. Devemos humildemente suplicarmos, Senhor, o teu perdão para com nossas faltas, nossa negligência, Pai, reconhecendo que de nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para chegarmos à tua presença, mas em confiar a tua graça, Senhor, que tem sido estendida sobre nós, aqui temos chegado, Pai. Rogamos que tu sejas com cada eleito, não nos encontra canal nessa hora, ó Pai. E agora, Senhor, rogamos que tu venha saciar nossas almas, Senhor. Quanto a vós, Senhor, precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que tu tem enviado, Senhor, nesses últimos dias, através do teu mensageiro, Senhor, aquela carne humana que tu usaste, Senhor, para literalmente se identificar entre as pessoas, novamente nesses últimos dias, com aquele mesmo Espírito Santo, Senhor, que tu identificaste na terra, encarnado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém. Amém. Então vamos falar por uns momentos sobre esse assunto, da manifestação do Filho do Homem. Se você viu aqui a Escritura, fala assim será o dia em que o Filho do Homem, singular. Esse mistério do Filho do Homem é Deus numa forma literal, humana. É quando Deus está em plenitude corporal na terra. E essa promessa nos diz que como foi em Sodoma. Se você voltar lá em Sodoma, em Gênesis 18, para ver como foi aquele dia, para você saber como é que seria esse dia prometido. Lá desceu 3 mensageiros dos céus, 2 anjos e o outro era Jeová. Os 2 foram para Sodoma e Jeová Elohim ficou com Abraão e fez um sinal lá para Abraão, um sinal que identificou a ele. Ele disse para Abraão, Abraão, e o nome de Abraão era Abrão, havia sido mudado um dia antes. Então isso aí identificou ele. Amém. E Abraão reconheceu que era Elohim, Deus em carne humana. E Sara estava numa tenda atrás dele. E ele falou, onde está Sara? Sara está numa tenda atrás de ti. Daqui tantos tempos eu virei e você vai ter um filho com Sara. E Sara riu. E aquele homem falou, por que Sara riu? Sara veio e falou, mas eu não ri. Você riu sim, Sara. E Deus teria matado Sara ali se ela não tivesse em Abraão, né? E ele prometeu que teria um filho com Sara. Então esse foi o sinal que Deus usou para se identificar como que estava nesse ministério do Filho do Homem ali, que era Elohim, Deus em carne humana. E a promessa de Lucas 17:30 é isso. Como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Ali sabemos que foi um corpo teofânico, porque foi criado ali e desapareceu depois de algumas horas. Mas deslumbrando que era Deus em carne humana. Amém, Senhor. E depois também Deus se manifestou para a semente real. Real não, semente natural de Abraão. Judeu samaritano. Semente natural. Que foram os judeus e os samaritanos. E também ele se identificou ali dessa mesma forma, ao discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Amém, Senhor, verdade. E Jesus passou 2000 anos nas eras da igreja, nas 6 eras da igreja, e meado dessa última era. Ele passou dessa forma do Filho de Deus, que é uma forma sobrenatural, invisível, onde ele não discernia os pensamentos das pessoas, porque não estava numa forma literal humana, estava numa forma espiritual, sobrenatural. Não literal, não humano, que podia ser visto, mas de uma forma invisível. Mas a promessa ali que nos últimos dias ele iria se manifestar como o Filho do Homem. Uma forma literal, humana novamente, em plenitude corporal. Amém. Então vamos agora fazer esse estudo para ver em que data isso se cumpriu. Vamos ler algumas mensagens do irmão Brana. Vamos ler em primeiro lugar. Ouvi, mas agora vejo. Esse é o parágrafo 187. Ouvi, mas agora vejo. 187. Mas em primeiro lugar, antes de ler essa escritura, vamos distinguir o que é um filho do homem e o filho do homem. Porque muitos confundem e pensam como que o Mambrana foi o filho do homem. E não foi, ele foi um filho do homem. Um filho do homem quer dizer um profeta, um ser humano profeta, um homem que nasce com esse dom de ter visões. Ele nasce com a consciência junto, ligado com a subconsciência. Ele não tem que dormir que nem nós para sonhar. Ele faz isso acordado. Acordado ele sonha e tem visões do passado, do presente e do futuro. Então, o Mambrana já nasceu um filho do homem. Quando ele nasceu ali, ele nasceu um filho do homem. Amém. Um profeta. Mas a promessa é o quê? É que nos dias que for como Sodoma e Gomorra, o filho do homem vai se manifestar. E quando fala de o filho do homem, singular, já é o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, amém. Não é um profeta. Apenas um profeta, mas é o profeta Deus. Deus o profeta. Senhor. É isso que as pessoas não captam, não conseguem compreender essa diferença do ministério de um profeta e do ministério do Deus profeta. Então eles olham para o ministério de Mambrana e falam, olha só, os atos de um profeta. Tem até um livro que o irmão escreveu sobre isso, né? Os atos de um profeta, mas não foi isso. Né? É igual a pessoa ver um rastro de um coelho, né? De um gato e falar, olha os rastros de um elefante aí. É um absurdo, né? Mas é isso que eles fazem. Eles veem os atos que foi feito através do ministério de Mambrana e eles pensam que foi os atos de um profeta. Mas um profeta, por favor, alguém pega um folhetinho para mim, por favor? Um folhetinho ali. Porque um profeta apenas faz poucos sinais. Ele não faz muitos sinais. Elias só fez 4 sinais. Eliseu, que tinha porção dobrada, fez 8 sinais apenas. Senhor, verdade. Mas quando é o ministério do Filho do Homem, não de um filho, o ministério de um filho do homem, apenas são poucos sinais. Como está aqui na mensagem, o terceiro êxodo, no seu parágrafo 286 até 288, está escrito, e hoje o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo,
é mais que profeta. Amém, Senhor. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isto. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos. Vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo, pesquisa científica, levando isto ao mundo. Amém, Senhor. Sabendo que eles vão ser julgados por isto. O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor foi Cristo. Vocês creem nisto? A coleção diz amém. Então o mundo vai ser julgado por essa foto sobrenatural. Até o William Branham não havia nenhuma foto sobrenatural, nenhuma prova científica da existência do William Branham. Da existência de Deus, melhor dizendo, desculpem. Não havia nenhuma prova científica da existência de Deus. E Jesus tinha falado, quem crê em mim, São João 14:12, também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Mas até o William Branham não precisou de ninguém para fazer essas obras que Jesus fez. Então os críticos, os ateus, poderiam falar e criticar, mas depois de William Branham, a prova está aqui. O investigador lá do FBI examinou a foto 2 dias e falou, até onde eu saiba, nunca foi fotografado, provado cientificamente a existência de um ser sobrenatural até agora. Mas isso é passado, porque aqui está a prova, né? Ele fazia exame para documento do FBI, se era falso ou verdadeiro. Né? Então, esse mundo não vai ter escusa para ele. Essas denominações, esse povo que não recebe a palavra. Né? E também na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, parágrafo 212, o irmão fala, agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia, e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o espírito de Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém. É para ele vir, conforme Mateus 17, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Então a promessa para esses últimos dias não é um filho do homem, não é um homem apenas, um profeta apenas. Mas a promessa é para Deus se manifestar em carne humana nessa última era, o Filho do Homem. Amém. Então, essa diferença, essa distinção, a pessoa tem que saber fazer. Ou ela não vai ver o dia que está vivendo. Porque nessa última era, Deus mudou a forma dele de filho de Deus para filho do homem. E as pessoas não conseguem captar isso. Essa mudança de forma de Deus se manifestar. Mas os eleitos conseguem, por causa do quê? Por causa do sinal de identificação de Deus. Também na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, em seu parágrafo 264, o Mombrano também nos fala que nessa era foi plenitude outra vez. Está assim. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez. Como que a mulher tocou suas vestes? Ele virou e disse qual era o seu problema. Isso aqui na verdade está na mensagem ouvi, mas agora vejo. 182, ouvi, mas agora vejo. 182. Amém. Ele virou e ele disse qual era o seu problema. E sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestada em carne. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma.
Vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo exatamente o que ele disse que ele faria agora. Agora nós ouvimos falar dele. Agora nós o vemos. Né? Nós ouvimos falar que ele iria cumprir essa promessa do Filho do Homem. Mas ele já veio, né? Hoje nós sabemos que isso já se cumpriu através de William Branham. Não é que o William Branham foi o Filho do Homem. Ele foi um Filho do Homem que serviu de canal humano para a manifestação do Filho do Homem. Amém. É por causa disso que o Branham ficava de costas para a audiência e discernir o coração das pessoas, para que ele pudesse captar, né, o que estava acontecendo nesta última era. Senhor, é verdade. O irmão também fala sobre esse assunto em O Único Lugar Provido de Deus, provido por Deus para adoração, 264. Nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Amém. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal. Senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, numa forma de profeta a Deus. Ó glória, prometido por Malaquias, prometido pelas demais escrituras, onde você adora? Na casa de Deus, assentados em tempo presente. Mas as pessoas não sabem, na verdade, qual é a promessa de Malaquias 4. Eles acham que é apenas um profeta. Mas Mombrana fala bem claro aqui, que o Elias desse dia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Mombrana foi apenas o canal, o vaso humano, por onde veio esse ministério do Elias desse dia, o Senhor Jesus Cristo. Deus em carne humana, os sinais, milhares de sinais. Só na África ele fez 1.500, Deus fez através dele 1.500 sinais, milagres. Num culto apenas, só num culto ele fez, Deus desceu ali e curou 1.500 pessoas. Amém, isso é verdade. Na Índia também, num culto apenas foi curado mais de 1.000 pessoas. Somente um culto. Senhor. Isso é ministério de um Filho do Homem? Não. As pessoas não conseguem realmente distinguir entre o ministério... Profeta, né? O ministério... Oi? De apenas um profeta, né? Isso não foi ministério de apenas um profeta. Né? As pessoas não conseguem discernir isso, porque esse ministério foi mais do que o ministério de um profeta. Foi o ministério do Deus profeta. Amém. Do Filho do Homem singular. Por isso, como eu falo no mensagem escrita, a porta. E você está cumprindo um ministério muito maior que os profetas. Muito maior. Muito maior, né? Então, Muito Deus, maior. Deus falou para o Humano na mensagem estreita, a O anjo porta. falou pra ele de voz, falou, Né? O anjo falou para ele, né? O seu ministério é maior do que o ministério de um profeta. E também naquela mensagem também, como fui com Moisés, serei contigo, também ele fala isso, né? Como fui com Moisés, serei contigo também. Eu creio que foi ali também que ele fala isso. Maior do que o ministério de um profeta. Senhor, é verdade. Agora, só que esse ministério, né, não foi a segunda vinda de Cristo. É isso que as pessoas confundem, não conseguem discernir, né, a data que isso começou. Tem muitas heresias falando que essa data foi 63, quando Deus revelou para Mombrana, através da nuvem de anjos, os 6 mistérios dos selos, né? Ali, naquele dia. Ele revelou para ele o mistério dos selos. Muitos dizem que foi 7 selos, mas a Mombrana fala em várias mensagens que foram 6 selos. 6 selos. Nessa própria mensagem do 7º selo, ele fala: Deus ocultou o 7º selo, não revelou para que Satanás não se apoderasse disso e fizesse grande estrago com isso. Né? Então temos aí duas alas nesses grupos. Um vão além e falam que a Mombrana revelou 7 selos, 7 mistérios completamente revelados. E o outro extremo é falar que a Mombrana tem que voltar para revelar. Né? O Mombrana falou que ninguém vai revelar esse mistério. Não será revelado. Senhor, é verdade. Amém. Isso nós vamos ver naquele dia da vinda de Cristo, na mera vinda de Cristo. Né? Amém. Então aí temos aí as pessoas indo além e ficando aquém da mensagem. Mas os eleitos acertam no alvo. Porque errar o alvo é pecado. Então os eleitos, a noiva, é guiada para o alvo correto.
Não vai além nem fica quem. Né? E Satanás é assim, ele, Amém. se ele não puder levar a pessoa além, ele deixa quem. Ele sempre usa essa tática. Né? Sobre esse próprio ministério aqui. Uns falam que nessa era somente veio um profeta. Outros, o diabo leva além e fala que Cristo já voltou. Mas tem muitas mensagens que uma fala que esse ministério foi precursor na segunda vinda. Amém, isso é verdade. Foi igual lá com Abraão. Abraão viu Deus em várias formas, enquanto esperava o filho prometido. Mas o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar, Isaac, foi Deus em carne humana discernindo o coração de Sara. O Deus profeta ali, o ministério do filho do homem ali, antes da vinda do filho prometido. É, Senhor. E também a igreja também, ele é o tipo da igreja. Então a igreja também, porque ele foi a sombra. Então também a igreja teria que ver Deus nessa forma, antes da vinda, da segunda vinda de Cristo, a igreja veria Deus em carne humana, discernindo o coração das pessoas. Amém, E Senhor. foi esse ministério que a igreja viu nesse dia através de William Branham. Isso é verdade, Senhor. Amém. Isso também está na mensagem aqui. Hoje se cumpriu essa escritura, no seu parágrafo 48, onde está escrito: não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Amém, Senhor. Ele se voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje esta escritura se manifestou diante de nós. Fez-se verdadeiro diante de nós. Tá vendo? Falando que se cumpriu, São Lucas 7,30. O Filho do Homem se manifestou diante de nós. É, Senhor. Amém. E no parágrafo 49 ele fala, ele explica o lugar aonde foi que manifestou. Que não foi segunda vinda, mas antes da segunda vinda. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministros, que quer que sejam aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele, então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou esse dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus, então? Amém. Quão parecida é a manifestação das Escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que ele foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou. Mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs. Estamos no fim. Estamos no fim. Amém. Então aqui mostra que esse ministério iria se cumprir antes da segunda vinda. Antes da segunda vinda. Amém, Senhor. Irmãos, e crer nisso, irmão, é evidência do Espírito Santo. As pessoas ficam preocupadas, né? Qual que é a evidência do Espírito Santo? Qual que é a evidência do Espírito Santo? A evidência do Espírito Santo é crer em toda a palavra, inclusive na manifestação do Filho do Homem. Quem não crê nisso, irmão, não tem o Espírito Santo. É, Senhor. Quem diz isso é o Mambrana, na mensagem. Pergunta e resposta número 2. Pergunta e resposta número 2. (214). Vamos ler? Pergunta e resposta número 2. Parágrafo 214. Vamos ver o que está aqui. É a pergunta 38. Perguntar para Mambrana: qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Ele fala algumas coisas no começo, e depois no 214, para adiantar, ele fala: quando te mostro que está suposto acontecer neste dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele e todas essas escrituras
que tem sido agora, e logo vês a ele descer, e identificá-lo, e continuas agarrado a uma denominação, e diz que estás nascido de novo, pode você fazer sentido disto? Eu te mostro que está suposto ele manifestar nesta última era com o Filho do Homem. Ele desce e se identifica. Agora, qual o sinal que ele usa para identificar? Que ele manifestou nessa era como Filho do Homem. Se você souber esse sinal, você vai saber em que era, em que dia, em que data foi que o Filho do Homem se manifestou. E nós examinando as eras da igreja, desde a primeira igreja, nós podemos pegar ali de Paulo para cá. Paulo não manifestou esse sinal do Filho do Homem, porque o Filho do Homem não manifestou através de Paulo. Senhor. Depois chega o Irineu também não. Ninguém na era de Paulo, de Irineu, não manifestou esse sinal. Depois chegamos na terceira era, a era de São Martim de Troa. Também ninguém manifestou esse sinal. Depois chegamos na era de Columba. Ele nem ninguém do grupo dele também manifestou esse sinal de discernimento, expressamento dos corações. Como fez Jesus ali no poço de Jacó. Mulher, vá, chama teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Jesus falou, dissesse verdade, não tenho marido. Que tivesse 6 ou 5. Esqueci. Que tivesse 5. Tivesse 5. Meu mulher está afiado. Tivesse 5 maridos. E esse um que você está agora não é teu marido. A mulher falou, Senhor, vejo que és um profeta. Amém. E quando o Messias vier, ele vai fazer esse sinal do Filho do Homem, esse sinal do profeta que você fez agora aí. Aí Jesus falou, eu sou quem falo contigo. E a mulher creu, porque viu o sinal, ele identificou ali com esse sinal. E Pedro também, quando chegou perto dele, ele falou, tu és Cefas, né? Tu és o filho de Cefas, algo assim. Né? E ele se identificou dessa forma. Né? Então nós vemos que esse é o sinal que ele se identifica. Mas tem uma coisa, né? Só os eleitos vão ver isto. Como está na mensagem, eu ouvi, mas agora vejo. 187. Agora, está começando a separar-se o trigo. Está começando a aparecer. Essa não é uma era pentecostal. Essa é a era do dia tardio. Essa é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido. Para seguir o padrão de Deus. Isso é Lucas 17:30. Para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles. Que Joel falou desses dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando. Porém agora eu vejo isso com meus olhos. Apesar de que quantos falsos personificadores levantaram, aqueles Janes de Jambres, com todos os seus recursos para fazer tudo que Moisés fez, nunca o atingiram, ou a Arão, de forma alguma. Eles sabiam onde, como Jó, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração, eles sabiam que isto era o assim diz o Senhor, e a mesma Bíblia que falou deles disse, eles viriam nesses últimos dias, personificadores, aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro, Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora, temos todos os tipos de discernimento, e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser a verdade através de sua escritura. Nós ouvimos falar disto com nossos ouvidos, agora vemos isso com nossos olhos. Amém. Vocês creem nisso de todo o nosso coração. Inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está se revelando, um Filho do Homem, Jesus Cristo manifestado no meio do seu povo, Jesus Cristo, o ministério do próprio Jesus Cristo. Amém. Não um profeta, mas o próprio Jesus Cristo, o Deus profeta. Um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa. Ele tinha suas costas